Bom dia, pessoal. Vamos continuar nosso assunto sobre a Primeira República. Só que hoje nós vamos nos aprofundar em três movimentos que aconteceram nesse período e que nós não falamos muito no início dessa jornada de Primeira República, né? Que são eles: Movimento Operário, o Tenentismo e a Semana de Arte Moderna. Tá? Foram três movimentos que influenciaram a vida social, cultural, política e que é muito importante, cai nos concursos, no Enem, esse assunto, e a gente precisa aprofundar melhor, tá? Mas antes de entrar propriamente dito nesse assunto, nós temos que falar de um fenômeno que estava acontecendo naquela época, que era a imigração. É o pessoal que estava vindo principalmente da Europa e da Ásia, né? E que o Brasil foi uma das nações que mais recebeu esse pessoal. Durante a Primeira República, estima-se que tenha entrado no Brasil mais de 3 milhões e meio de estrangeiros. Tá? É muita gente, né, que acabou influenciando a nossa vida. São Paulo foi o estado que mais recebeu imigrantes. Cerca de 57% de todos esses imigrantes foram para São Paulo. E por que São Paulo? Era o estado mais rico, né, e principalmente era o maior produtor de café, que nós vimos na aula de economia desse período que o café era o carro-chefe da economia, né? O Brasil era o maior exportador de café do mundo e São Paulo era o que puxava essa produção, tá? Também estava acontecendo nesse período o avanço industrial. Nós também comentamos sobre isso em economia, né? Por que a indústria brasileira estava crescendo nesse período? Era tímida, era uma indústria que produzia principalmente para o mercado interno, a gente não exportava ainda, né? Mas foi um avanço importante. Né? Por que aconteceu isso? Né? Porque o mercado brasileiro estava crescendo, os consumidores estavam aumentando com a entrada desses milhões de imigrantes, o Brasil estava com o mercado aquecido. Né? O Brasil estava tendo também um excedente de capitais do café. Né? Os produtores de café eles estavam com dinheiro sobrando e eles começaram a investir em indústria. Tá? Outro motivo também era que o Brasil não estava conseguindo importar. A maior parte das nossas necessidades era de coisas importadas. E os países lá fora estavam passando por uma crise, né? Principalmente a Europa, por causa da Primeira Guerra, e não estavam exportando. O Brasil precisou fabricar seus itens de primeira necessidade. Tá? Então nós vamos ver que essa imigração vai influenciar em todos esses movimentos que nós vamos estudar hoje. Tá? Primeiro é o movimento operário. Iniciou, né, com trabalho nas fábricas, né, principalmente os europeus que estavam acostumados já com a industrialização, eles que estavam trabalhando no interior do Brasil, eles começaram a ir para a cidade, porque estava tendo trabalho, estava tendo e eles eram mão de obra especializadas, eles começaram a ir para a cidade, né? E começou nesse período, a gente já viu também que tinha muita insatisfação, né? Que os trabalhadores trabalhavam sem nenhumas condições, ganhavam pouco, tal. E aí esses caras lá da Europa, que já pertenciam ao movimento sindical lá da Europa, eles trouxeram umas ideias, né, baseadas no anarquismo e no socialismo. O que são essas duas correntes de pensamento? O anarquismo ele prega que não tem que haver governo. Eles não reconhecem o poder do governo. Eles acham que todos os homens deveriam conviver harmoniosamente em sociedade, através da solidariedade, um ajudar o outro, né? E não ter hierarquia. Eles abominavam a hierarquia. Né? Enquanto que o socialismo
é uma doutrina política e econômica baseada no princípio de igualdade também. Eles pregam também essa igualdade, essa divisão de lucro, de tudo, mas só que eles reconhecem o governo, né? Eles são contrários ao capitalismo, é, também como o anarquismo, né? E aí, cara, essas ideias começou a povoar a cabeça do trabalhador brasileiro, né? Começou a ter uma organização operária. Eles começaram a montar sindicatos e fazer greve e reivindicar os seus direitos. O Brasil não tinha lei trabalhista nenhuma, né? E até que em 1917 aconteceu uma greve geral, né, que atingiu milhares de trabalhadores e, e foi uma greve que iniciou com a indústria têxtil, né, e a polícia reprimiu com muita violência, né, o governo reprimiu com muita violência, e isso inflamou as outras categorias que aderiram a essa greve, né? E aí teve muita violência, muita repressão policial, né? E através de por que nesse momento explodiu essa guerra? Porque eles estavam sendo abastecidos com as ideias que estavam vindo lá de fora. E o que estava acontecendo em 1917? A Revolução Socialista na União Soviética, né? Consequentemente, os trabalhadores aqui viram que é possível os trabalhadores se organizarem e montar uma sociedade, né, contra o capitalismo, e isso começou a alimentar a cabeça do trabalhador, né? Só que a resposta do governo foi muito forte. A repressão aumentou, né? Eles criaram uma lei para expulsar os estrangeiros que participassem desses movimentos, e prendeu muita gente, matou muita gente, né? Expulsou muita gente do Brasil. Mas esses movimentos conquistaram pouca, pouco avanço naquele período, teve pouco avanço para os trabalhadores. Porém, ali se plantou uma semente que, a partir dali, os trabalhadores tiveram muitas conquistas, né? Lá na década de 30, com Getúlio Vargas, vão ser criadas as leis trabalhistas, e ali foi a semente, foi plantado a semente nesse movimento operário, tá? Agora vamos falar de um outro movimento chamado tenentismo, que aconteceu de 1922 até 1926, tá? Esse movimento pretendia conquistar o poder através da luta armada, né, e promover as reformas na Primeira República. Por quê? Porque eles estavam vendo que aquelas oligarquias dominavam a política, dominavam tudo, não acontecia nada, a população nunca conquistava nenhum direito a mais, né? Era só aquela oligarquia. Então eles queriam defender esses interesses nacionais e que pretendiam moralizar a política, combatendo a corrupção eleitoral e tudo aquilo que a gente já viu da Primeira República, né? Eles iniciaram em 1922 com uma revolta no Forte de Copacabana. Tinha cerca de 600 ou 700 homens que participavam desse movimento, eles que pressionar o governo, né? E através daí eles foram reprimidos com muita violência. Eles queriam alguns benefícios para os militares, né, e não conseguiram. E aí eu falei 600, cerca de 300 homens que iniciaram o processo, sobraram 17. Sobraram 17. Mas essa revolta também foi chamada de os 18 do Forte de Copacabana. Vocês vão ver em alguns livros esse termo. Por que 18 se sobraram 17? Porque se juntou a esses 17 um civil, né? Um civil que foi uma figura muito importante na política brasileira, o Luiz Carlos Prestes. Tá? Nós vamos ver mais na frente que o Luiz Carlos Prestes, a partir daí, vira uma figura central nesse movimento. Tá? Aí, em 1924,
aconteceram novas revoltas, né, que eles chamaram de Segundo Levante Tenentista. Eles protestavam, eles queriam depor o presidente da República da época, era o Arthur Bernardes. Eles queriam o voto secreto, porque nós já vimos que naquele período o voto era aberto, né? Todo mundo sabia em quem se votava. Então eles tinham algumas reivindicações, obrigatoriedade para o ensino primário. Eles queriam que o governo fosse obrigado a fornecer o ensino primário para todo mundo. Então eles queriam melhoria na educação, na justiça principalmente, né? Mas também foram reprimidos com muita violência, né? Daqui, cerca de 600 pessoas desse movimento foram expulsos do Brasil, foram presos, mortos alguns, né? O próprio Luiz Carlos Prestes foi preso durante muitos, muitos anos. Então, aí nós partimos por uma terceira etapa desse movimento, que foi a Coluna Prestes. Justamente foi chamada de Prestes porque o Luiz Carlos Prestes que liderou essa coluna, essa marcha, né? Foi uma marcha que percorreu cerca de 25 mil quilômetros para o Brasil afora, passou por vários estados e se juntou à coluna gaúcha e à coluna paulista, né? Se juntaram e começaram a caminhar pelo Brasil e para espalhar essa ideia, né? Mas também foram reprimidos com muita violência, tá? Mas o tenentismo foi muito importante. Nós vamos ver mais na frente, em outros assuntos, né, quando a gente entrar na Revolução de 30, o quanto Luiz Carlos Prestes e os militares foram importantes para Getúlio Vargas tomar o poder, né, para acabar com essa oligarquia, né, com essa república, esse período, Primeira República que a gente está estudando, que a gente viu que era um governo para poucos, né? Outro movimento que nós vamos conversar hoje é a Semana de Arte Moderna, né? Foi uma manifestação artístico-cultural que aconteceu em São Paulo, né? Durante uma semana, dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 1922, né? Eles se reuniram. Essa foto aqui dá para vocês verem bem os artistas. Tinham algumas mulheres e vários artistas de todas as áreas: pintura, literatura, música. E eles propunham a remodelação da arte brasileira, né? Eles reagiram às formas tradicionais de influência europeia. Quer dizer, a nossa arte, nossa cultura seguia um modelo europeu, né? E aí eles queriam renovar essa cultura, né? Fazer uma renovação cultural e artística, fazer que os artistas brasileiros propunham que os artistas brasileiros nós tínhamos que ter a nossa essência, nós não tínhamos que copiar a arte de outro lugar, né? E com isso eles fizeram vários manifestos, né? E teve um manifesto que propôs uma antropofagia cultural. O que é isso? O que é antropofagia? Antropofagia é o ato de um ser humano devorar o outro, né? Como em várias culturas antigas tinha isso. Você devorava o seu inimigo nas guerras, né? Os índios brasileiros, algumas tribos faziam isso. Então eles usavam esse termo de antropofagia cultural, dizendo que a gente tinha que ter liberdade de cultura e a gente tinha que absorver alguma coisa boa da cultura europeia e transformar numa cultura brasileira, com a nossa essência, né? Então eu coloquei aqui algumas figuras que representam esse período, por exemplo, o cartaz da Semana de Arte Moderna de 22, né? Tenho aqui um anúncio aqui do Vila Lobos, né? De uma apresentação do Vila Lobos. Tem dois quadros aqui que representam bem a forma brasileira. Eles contrapunham aquele formato europeu clássico, né, de fazer arte, né? Então foi um movimento muito importante, embora
a maior parte da crítica conservadora daquele período não tenha reconhecido isso, mas isso influenciou gerações e fez mudar realmente a cabeça dos artistas com o tempo, né? Foi mudando a cabeça dos artistas brasileiros e isso mudou a nossa cultura, né? Então a gente conseguiu visualizar com esses três movimentos o quanto estava mudando o quanto a sociedade estava insatisfeita com aquela primeira república, né? Com aquele governo de poucos, né? Oligarquia. E nós vimos, estudamos a parte econômica, a parte social, a parte política, né? E hoje eu queria falar para vocês desses três movimentos para que a gente fechasse esse assunto, né? Fechasse esse termo Primeira República. A gente aprofundou bem nessas 4 semanas de estudo, né? Então eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Vamos aproveitar os horários que foram criados pela direção da escola para a gente tirar nossas dúvidas, tá bom? E até a próxima e bons estudos.